Antes de trazer as informações, quero fazer um breve comentário sobre uma situação que está acontecendo. Eu ontem, lá no programa SBT Sport Rio, eu critiquei o fato da torcida do Fluminense ainda não ter esgotado o ingresso para o jogo que seria ontem à noite contra o Fortaleza. E eles não esgotaram, mesmo colocando um setor com ingresso R$5, promoção de bebida, enfim, fizeram alguns atrativos, digamos assim, para poder chamar mais o torcedor. E mesmo assim, a torcida do Fluminense não encheu o Maracanã, deu menos de 40 mil pessoas, um pouco mais de 37 mil presentes. E eu vou continuar criticando, e isso não é uma falta de respeito com a instituição Fluminense. Não, eu estou criticando a torcida do Fluminense que num momento tão difícil da equipe, a torcida não está abraçando o time. E outra, recentemente, ainda com o Fernando Diniz, o auxiliar do Fernando Diniz já havia criticado o fato da torcida do Fluminense não marcar presença em grande público no Maracanã. Então isso não é o Vene que está dizendo, um auxiliar do Diniz já disse, e ontem a gente pôde ver isso, menos de 40 mil pessoas. Ah, mas é sexta-feira à noite, estava chovendo no Rio de Janeiro. Não importa. Para não dizer que eu só elogio a torcida do Flamengo, se fosse a torcida do Vasco, eu tenho certeza que iria encher o estádio do Maracanã. Certeza absoluta. Então, repito, isso não é uma falta de respeito com a instituição Fluminense. É uma crítica, na verdade é um comentário e é uma crítica à torcida tricolor, goste ou não, tá bom? Vamos para as informações do Flamengo. Hoje, dia 23 de novembro, a gente comemora 5 anos de um dos dias mais importantes da minha vida. Eu, como torcedor do Flamengo, sempre tive 2 sonhos. Ver o Flamengo ter um estádio próprio, que eu acho que está em processo e em breve a gente vai ver, em breve é daqui a alguns anos, obviamente, e ver o Flamengo campeão da Libertadores. E em 2019, o roteiro foi de cinema. Vocês, obviamente, se lembram, o Flamengo perdia até os minutos finais do jogo, e o Gabigol fez 2 gols e acabou dando o título para o Flamengo. Hoje se completa 5 anos desse dia. Maravilhoso. Eu queria saber de vocês como foi a reação de vocês após o 2º gol do Gabigol. Desmaiou? Chorou? Não acreditou? Ficou olhando para o lado? Estava em Lima? Bota aí nos comentários que eu quero saber de vocês como é que foi esse dia. Nas redes sociais, o Gabigol já fez posts comemorativos em relação a isso. Inclusive, ele postou uma foto desse dia e botou: nós por nós, pelos nossos. As ruas falam e falará para sempre do milagre no dia 23. Nunca esqueçam, até o final, até o minuto 43, pode e irão acontecer milagres. Até o fim, até o último dia, disse o Gabigol em uma postagem nas suas redes sociais. O Flamengo também, obviamente, eu não vou botar o vídeo aqui por conta de processo de monetização. O Flamengo entregou fotos para os jogadores que estavam lá no título: Gerson, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique. E por falar nisso, vocês se recordam, ou vocês sabem, onde estão os jogadores titulares desse dia? Diego Alves, sem clube. Rafinha, reserva no São Paulo. Rodrigo Caio, reserva no Grêmio. Pablo Mari, titular no Monza da Itália. Felipe Luiz, hoje técnico do Flamengo. O Ilharão, titular no Panathinaikos da Grécia. Gerson, titular atualmente no Flamengo. Arrascaeta, hoje no Flamengo, titular. Everton Ribeiro, está jogando no Bahia, titular absoluto. Bruno Henrique, titular no Flamengo. E Gabigol, podemos dizer que ele é titular no Flamengo, né? Ele ficou afastado nos 2 últimos jogos, mas ele estava sendo titular e acredito eu que seja titular na terça-feira contra o Fortaleza. E por falar em Gerson, que estava lá no título, depois ele saiu, foi para o futebol francês e no começo de 2023, em janeiro de 2023, ele retorna ao Flamengo. E o Flamengo, como bem informou primeiramente o Paparazzo Rubro-Negro e eu confirmei, o Flamengo tem a intenção de renovar o contrato do Gerson. Entende que o salário do jogador está defasado, entende que o jogador está chamando muita atenção, se destacando, embora tenha uma idade que seja difícil, de fato, para um outro clube de alto nível da Europa. Hoje ele está com 27 anos. Ele já foi para a Europa 2 vezes e voltou ao futebol brasileiro. Isso também influencia. Mas pode vir um mercado árabe, por exemplo, e fazer uma proposta milionária para o Gerson. E o Flamengo com um certo receio de, entre aspas, correr risco de perder o Gerson, como disse o Paparazzo, iniciou as conversas para poder renovar o contrato. Vene, vai ser antes da eleição? Não tem como eu cravar isso. Pode ser,
Pode não ser, mas essa diretoria já iniciou sim as conversas para renovar o contrato do Gerson, que hoje tem Carlos Leite como empresário oficial dele. Lembrando, o contrato dele vai até dezembro de 2027. É longo, beleza, mas repito, o salário dele está defasado em relação a outros jogadores que chegaram depois dele, inclusive não são titulares e tem poucas oportunidades. Exemplo, o Alan, por exemplo, chegou com um salário muito alto, eu não vou ficar aqui falando alto, o valor exato, mas eu posso dizer para vocês que é um salário alto e ele jogou para isso, tá? Ele chegou com status de titular, o Flamengo fez um esforço absurdo, então isso não é nada de errado do Alan, pelo contrário. Enfim, faz parte do futebol, nem todo jogador vai dar certo e até o momento o Alan não deu certo. Mas o salário do Gerson está defasado e por conta disso a diretoria do Flamengo pensa em renovar o vínculo dele o mais rápido possível para dar essa valorização salarial, até por meritocracia. Hoje, para muitos, é o melhor jogador do futebol brasileiro, para mim é também, inclusive há muito tempo, e está jogando titular na seleção brasileira. Agora, legal, bacana, a renovação do Gerson, correto, tá certo. Mas e a renovação do Pulgar? A diretoria do Flamengo, no começo do ano, ficou jogando para depois, empurrando com a barriga, sempre enrolando, entre aspas, falando, não, depois a gente vê. Chegou o final do ano e a renovação não veio. Sabe o que vai acontecer? O empresário dele vai ter poder, entre aspas, de enrolar até o meio de 2025 e quem sabe ele assinar um pré-contrato e sair de graça do Flamengo. Estamos falando de um jogador que é valorizado, tá? Seleção chilena, futebol brasileiro se destaca, titular hoje no time do Flamengo, tem só 30 anos, e quando eu falo só, porque só? Outro clube da Europa pode tentar a contratação dele, o mundo árabe pode tentar a contratação dele, e é outro jogador que está com o salário defasado também, até porque ele chegou ao Flamengo em julho de 2022, ou seja, de lá para cá não teve renovação de contrato, titular absoluto, jogador de seleção chilena e salário bem abaixo dos demais atletas, como Alan, que não recebe muitas oportunidades no time. Novamente eu dando o exemplo do Alan. Ele mudou de empresário recentemente, Hickman Sports, a empresa, inclusive, se eu não me engano, a mesma empresa que trabalhou no processo de saída do Pires da Mota. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Berrio, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Tenho certeza que alguém pegou aí a minha mensagem entre linhas. Então o Flamengo errou nessa condução da renovação de contrato do Pulgar. A próxima gestão, se a oposição ganhar, por exemplo, ou até mesmo a situação, mas a situação ganhando, vai assumir um problema que foi deles. Se a oposição ganhar, vai assumir um problema que não é deles. E vai ter uma dificuldade enorme para resolver essa situação, eu tenho certeza disso. Então, pessoal, prevejo uma novela longa nessa renovação de contrato do Pulgar. Hoje o Flamengo treinou normalmente, visando ao duelo com o Fortaleza na próxima terça-feira. Fortaleza que jogou ontem no Maracanã, quase venceu, chegou a virar o placar 2-1, depois sofreu empate. O Fortaleza é um time muito bem treinado, mas parece que quando chega na hora H, não vai para frente. Então o Flamengo tem que abrir o olho, porque é um time muito bem treinado. Inclusive o Fortaleza é um bom exemplo de como um clube pode ter um elenco bom, barato e sem craques. Por que isso? Porque eles têm um baita treinador que é o Vojvoda. Isso tudo começa através do trabalho do Vojvoda. Ali é o começo de tudo para poder ter essa organização toda que o Fortaleza tem. Então é um adversário difícil que o Flamengo vai ter pela frente lá no Castelão, mas eu vejo que o Flamengo tem condições sim de vencer o Fortaleza mesmo atuando fora de casa, até porque vai ter o retorno de importantes jogadores como Gerson, Léo Ortiz, entre outros. Sim. Muito bem, falar em Flamengo, pode ter mudanças no time para encarar o Fortaleza. Será que enfim o Gabigol estará de volta, Venê? Cadê? Tomara. Falta pouco para terminar o Brasileirão e o Flamengo de Felipe Luiz ainda segue lutando na parte de cima. A vitória diante do Cuiabá fez o time se manter no G4 e brilhar a estrela dos meninos da base. O técnico fez os jovens que já conhece bem terem mais destaque e servirem de novas opções para o elenco que vem sofrendo com desfalques. Além disso, apontou que dos últimos 15 gols do rubro-negro, sob o comando de Felipe Luiz,
5 foram de atletas que saíram do banco de reservas, ou seja, 33%. E justamente contra o Cuiabá, os gols saíram dos jovens Guilherme e Matheus Gonçalves. Para o confronto contra o Fortaleza, a equipe contará com retornos importantes. Léo Ortiz e Gerson, que estavam na seleção brasileira e ficam à disposição do time. O mesmo acontece com Plata e Varela. Além do quarteto, Davi Luiz também deve retornar. De La Cruz e Luiz Araújo devem intensificar o trabalho de transição no CT para saber se estarão à disposição contra o Fortaleza, em um duelo direto na parte de cima da tabela. O Flamengo tem um ponto a menos que o Fortaleza, que está em terceiro lugar com 63 pontos, mas que joga hoje com o Fluminense e pode aumentar essa diferença. Vene, o vice Marcos Braz afirmou que o Gabigol deve ser reintegrado no grupo para a partida contra o Fortaleza. É isso? Deve ser não. Segundo o próprio Marcos Braz, pelo que eu troquei mensagem com ele antes do programa, ele cravou que o Gabigol está de volta contra o Fortaleza. Enfim, depois de 2 jogos afastados, eu acho que exageraram nesse afastamento com o Gabigol, mas ele está de volta. Inclusive, em entrevista ao GE, aos colegas do GE, o Marcos Braz falou, confirmando aquilo que o Felipe Luiz disse, que ele apenas comunicou ao Felipe Luiz, ou seja, o Felipe Luiz não participou da decisão de afastar o Gabigol e, segundo o próprio Marcos Braz, foi por conta de coisas que ele viu no vestiário. Não mencionou quais coisas são, quais fatores são, quais atitudes foram. Mas, de fato, aconteceu, o jogador foi afastado e agora está de volta depois de 2 jogos. E antes que você me pergunte, sim, merece ser titular. Tendo em vista que ele está treinando com os demais companheiros durante esse tempo todo, não vejo motivos para ele não ser titular. Ele fez jogos importantes na final da Copa do Brasil, fazendo 2 gols, dando uma assistência no jogo de ida. No jogo de volta, não fez um bom primeiro tempo, foi tirado no intervalo, depois foi afastado, mas eu acho que hoje o técnico Felipe Luiz só tem um 9 à disposição. O Bruno Henrique quebra o galho ali, mas não é o ideal. Eu vejo o Gabigol tendo oportunidade, querendo ou não, é o momento do torcedor se despedir desse ídolo rubro-negro. Repito, ele tomou várias decisões fora das 4 linhas, querendo ou não, muita gente o critica, mas nunca vai deixar de ser ídolo. O que ele fez com a camisa do Flamengo, ninguém vai apagar, muito menos os atuais dirigentes. Ô Pedrosa, você também acha que ele merecia ser titular? Faltam 4 jogos para acabar o ano, a temporada, hein? Falta pouquinho. E a última rodada, que é no dia 8 de dezembro, ela é um dia antes da eleição do Flamengo, que é no dia 9 de dezembro, que é na segunda-feira. Eu acho que o Gabigol, por tudo que ele fez pelo Flamengo, ele merece essa reta final como titular, ele tem se dedicado, ele foi importante no título que salvou o ano do Flamengo mais uma vez. Então, sem dúvida alguma, eu tô com o Vene nessa, o Gabigol é o 9 de ofício, o Bruno Henrique tem feito um bom papel, mas é o momento da torcida se despedir dele, aproveitar cada minuto que ainda resta dessa parceria entre Flamengo e Gabigol. Comentamos isso aqui nas semanas retrasadas, que é um momento também que a gente não sabe, muito provavelmente o Gabigol nunca mais vai vestir a camisa do Flamengo oficialmente. Então, cara, todos os minutos possíveis que a torcida pode ter para aproveitar esse grande ídolo, esse grande craque aí que a torcida do Flamengo teve, eu acho que é válido. Há exatos 5 anos, o Flamengo encerrava um jejum de 38 anos e voltava a conquistar a tão sonhada glória eterna, levantando a taça da Libertadores em 2019. E quem estava no comando desse momento histórico era Jorge Jesus, o técnico português que marcou época no clube. Foi com ele que o rubro-negro atingiu um nível de excelência nunca antes visto, dominando a América e conquistando o bicampeonato continental. Em entrevista ao Asterisco Lance, o Mister relembrou o inesquecível dia 23 de novembro de 2019 e falou sobre a importância daquele título em sua carreira e em sua vida. Jorge Jesus era muito mais do que um técnico à beira do gramado. Conhecido por sua intensidade e energia durante os jogos, ele também conquistou o grupo com sua liderança e relacionamento próximo com os jogadores. Ao relembrar aquela campanha vitoriosa, ele destacou o impacto do título em sua trajetória. Esse dia faz parte da minha história, afirmou. A chegada de Jorge Jesus ao Flamengo aconteceu em um momento crítico. Em maio de 2019, após a demissão de Abel Braga, o português assumiu o comando do time. Naquele momento, o Flamengo havia avançado para as oitavas de final da Libertadores, mas ainda não apresentava um desempenho consistente no Campeonato Brasileiro. Foi aí que o trabalho de Jesus começou a transformar o time em uma verdadeira máquina de vitórias. No fim daquele ano, o Flamengo conquistou o Brasileirão e a Libertadores no mesmo final de semana, um feito histórico que eternizou o nome de Jorge Jesus no coração dos torcedores. Mas essa não foi a única vez que o Mister declarou sua conexão especial com o Flamengo. Em 2022, durante uma entrevista ao programa Asterisco Bem, Amigos, Asterisco, ele relembrou com emoção sua passagem pelo clube e o que ela significou para ele. Foi o auge da minha carreira, em todos os aspectos.
Minha passagem no Flamengo é histórica, não só pelos títulos que conquistamos, mas pela relação que tive com os jogadores. Nunca antes eu havia sentido tanta sintonia com uma equipe. Foi a única vez em que ouvi meus jogadores dizerem que me amavam. Isso foi único e muito forte para mim, afirmou. A campanha de 2019 não foi apenas sobre troféus. Foi uma jornada de união, superação e entrega, liderada por um técnico que entendeu o espírito do Flamengo e o traduziu em conquistas. Jorge Jesus pode ter seguido outros caminhos em sua carreira, mas para os flamenguistas, ele será para sempre lembrado como comandante que trouxe de volta a glória e o orgulho de ser rubro-negro.